Paz do Senhor, minhas irmãs, aqui é a Denise do Café com Jesus e as amigas. Para a honra e para a glória do Pai, de Deus, nós estamos no nosso 36º dia de jejum, de oração, de leitura da palavra, de comunhão, mas eu sei que também de cura, de libertação, de renovação da mente. Glória a Deus! E hoje o tema do nosso livro, Primeiro em Mim, Depois Através de Mim, o título e a oração do dia de hoje é: não esqueça a sua missão. O nosso texto base está em Isaías 32:9 e é um chamado. Escute esse chamado. Levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas que estão tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Amém? Eu queria poder estar ouvindo vocês dizendo amém, Senhor, eis-me aqui. O tema de hoje, irmãs, é algo que jamais podemos esquecer, que temos uma missão. Em Marcos 16, do 15 ao 18, diz assim, e foi Jesus que nos disse, tá, irmãs? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algo mortífero, isso não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É interessante notar, irmãs, que o verbo pregar é mencionado 14 vezes neste evangelho, o evangelho de Marcos, enquanto aparece 9 vezes em Mateus e Lucas. Marcos enfatiza que Cristo veio pregando e que, embora Jesus tivesse curado muitas pessoas das necessidades físicas, a sua ênfase principal estava nas necessidades espirituais. Jesus convocou seus discípulos para pregar e também nos deu a grande missão de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. A palavra missão vem do latim e significa enviar. Ser cristão inclui ser enviado como representante de Cristo. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. A missão de Jesus agora é a nossa missão. Ele nos chama não apenas para irmos a Ele, mas também para irmos por Ele. Muitas mulheres me perguntam: qual é a minha missão? Ou também, qual o meu propósito? O texto base de hoje responde: a nossa missão é pregar o Evangelho, é falar sobre salvação, é sobre Jesus. Muitas vezes não entendemos esse chamado e ficamos esperando o momento certo, mas a ordem de Jesus é para hoje, é para agora, é para onde nós estamos. Eu aprendi que eu nunca estarei perfeita o suficiente para cumprir essa missão, mas eu sei, irmãs, que a autoridade e os sinais já foram liberados por Jesus. Infelizmente, muitas mulheres ficam paralisadas, esperando um dia se sentirem mais qualificadas, esperam a perfeição, esperam um curso ou uma formação ideal. Nós precisamos lembrar dos discípulos. Eles não tinham essas qualificações, mas eles compreenderam que a autoridade e a missão foram dadas por Jesus, e isso foi o suficiente. Ao estudarmos a história da igreja primitiva, nós vemos que esses homens impactaram o mundo, entregaram as suas vidas e nos deixaram um legado de fé e de coragem. E nós, que legado estamos deixando? Muitas mulheres com dons e talentos estão paralisadas por inseguranças e medos,
sem perceber que o poder não está nelas, mas em Deus. A palavra é dele e o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Muitas vezes esperamos uma oportunidade perfeita, um púlpito ou uma plateia. Algumas acham que pregar é algo que acontece apenas na igreja, esquecendo de seus lares e famílias. Jesus ensinou que devemos pregar em Jerusalém primeiro, ou seja, começando em nossa casa. É no nosso lar que estão as almas pelas quais deveremos prestar contas. Se soubéssemos a cura para uma doença fatal e não a compartilhássemos, isso seria um crime. Guardar para nós o conhecimento do perdão e da vida eterna é ainda mais grave. Temos a melhor notícia do mundo e compartilhar é o maior ato de amor que podemos demonstrar. Pregar o evangelho é um mandamento. Eu gosto da frase que diz assim: pregue, se necessário, use palavras. Pregamos com a nossa vida, pregamos com o nosso testemunho, pregamos a palavra de Deus com o nosso amor, com nossas atitudes, e isso traz autoridade para consolar as outras pessoas. Minha irmã, se até agora você não sabia qual era a sua missão, que em nome de Jesus você tome posse dela hoje. A sua missão é ir para o céu e pregar o evangelho para que outras pessoas também possam desfrutar de uma vida eterna com Cristo. Deixo para você um versículo que me motiva. Eclesiastes 9:10. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças, pois na sepultura, para onde vai, não há obra, projetos, conhecimento ou sabedoria. Tudo, minha amada, o que vier às suas mãos, faça com toda a sua força, especialmente pregar o evangelho. E para finalizar, eu compartilho com vocês uma frase de Richard Baxter, um puritano que diz: você vive perto de pessoas, as encontra nas ruas, trabalha, viaja, senta e conversa com elas, mas não fala nada sobre suas almas ou sobre a vida por vir. Se suas casas estivessem em chamas, você correria para ajudá-las e não vai ajudá-las quando suas almas estão quase no fogo do inferno? Minha oração hoje é que você e eu nos levantemos e nos posicionemos em Deus. Oro para que você seja uma mulher usada e ousada para ganhar almas e fazer discípulos. Eu sou fruto de pessoas que falaram de Jesus para mim, que me levaram para a igreja e me ajudaram a dar os primeiros passos na fé. Oro também, porque a palavra diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Que assim como Deus usou alguém para falar de Jesus para mim, Ele use a mim e a você também como instrumentos na vida de outras pessoas para compartilharmos o que temos de mais valioso, que é Jesus. Como diz no texto base de hoje: levante-se, mulheres, escutem a voz do Senhor. Ouça essa palavra, minha amada, pois eu sei que veio do Pai para nós. Receba em nome de Jesus. E como Paulo disse: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Eu finalizo o nosso texto hoje dizendo: ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Irmãs, eu preciso finalizar o nosso áudio com as duas perguntas que o nosso texto nos traz para a nossa reflexão. Mas antes eu oro que o Espírito Santo fale contigo, que o Espírito Santo te conduza a responder essas perguntas, porque quem convence
é o Espírito. Primeira pergunta diz assim: como posso pregar o Evangelho hoje? Irmãs, essa pergunta não é para amanhã, não é para daqui a um ano, é hoje. Tiago nos diz, não basta sermos apenas ouvintes, mas não é somente sobre refletirmos, respondermos e não termos atitude. Então eu acrescentaria aqui, pregue o Evangelho hoje. Segunda pergunta: quais áreas da minha vida preciso me despertar e me levantar? Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.